Então, vamos lá. Agora, vamos ver o elemento indutor, tá? O elemento do nosso circuito. Como representar ele? E algumas características de circuitos com características indutivas, tá? Nossos elementos. Então, gente, vamos assumir novamente uma corrente, tá? Uma corrente que passa pelo indutor, tá? Então, o símbolo do nosso indutor, vou ver com essa cor mesmo, a gente já conhece, né? Nossa bobininha. Aqui, então, vai passar uma corrente IL. Então, esse L que eu estou dizendo aqui, que eu estou escrevendo aqui para vocês, é aquele ali que eu desenhei, ok? É uma corrente que passa no meu indutor. Então, como é que a gente vai definir ela? Exatamente como a gente fez antes, tá? Amplitude, uma frequência angular e um ângulo, certo? Então, relembrando aí, gente, como a gente calcula a tensão no indutor? Como... Aqui a tensão, nosso indutor, essa tensão aqui, ok? Seguindo ali o sentido da corrente, tá? A tensão no indutor tá nessa polaridade aí. Então, gente, para calcular a tensão no indutor, como a gente faz? Então, a tensão no indutor, ela depende aqui da variação no tempo, né, da corrente instantânea, certo? Então, aqui, VL igual L é a indutância, vezes derivada no tempo da corrente que passa pelo indutor, IL, certo? Então, ó, vamos substituir. Simplesmente, olha só, no lugar do IL, eu substituí o que eu tinha definido, IP seno de ômega t mais θ, certo? Então, a derivada do seno é cosseno, beleza? Só que não esquece que tem que derivar o argumento aqui. Então, a derivada de ômega t mais θ vai ser apenas ômega. Vem aqui para frente multiplicando, ok? Derivada de uma constante é zero, derivada de uma função de primeira ordem, né? Simplesmente passo o argumento aqui para frente. Certo? Se quiser, chama de U, deriva o U para fora, certo? E multiplica. Ou pode fazer assim direto também. Vocês vão se acostumando a fazer direto conforme vocês vão fazendo aí os exercícios. Beleza? Então, o que ficou aqui fora, gente? Ficou uma constante, né? L é constante, a indutância não está variando, tá? Nossa, a gente considera a nossa indutância aqui, do nosso indutorzinho, constante. A corrente de pico aqui, IP, também é constante, ômega também é constante, radianos por segundo. Então, como é que ficou essa tensão aqui, reescrevendo? O que eu fiz aqui, ó, nesse passo? Vou fazer aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho a minha mesma constante, certo? Agora, eu botei em função, deu cosseno, né, gente? Tá correto isso aqui, tá? Não tá incorreto, tá correto. Deu a tensão em função de cosseno. Só que para a gente poder ver o que está acontecendo e comparar aqui com a nossa corrente, a gente tem que colocar em seno também, né? A gente tem que colocar aqui na mesma forma de onda para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, cosseno, gente, é o seno mais 90 graus, ok? Então, substituindo aqui, a gente tem que a tensão é o quê? Uma constante, que é tudo isso aqui que está aqui na frente, que eu chamei de VP, ok? Então, valor de pico da tensão. Seno de ômega t mais θ mais 90, tá? Então, olha só, tem uma diferença aqui entre tensão e corrente de 90 graus, beleza? Então, se isso aqui for 10 graus, aqui vai ser 100 graus, ok? Tem uma diferença de 90 graus. Vamos escrever como fasor, então vai ficar o valor aqui, RMS da corrente, com ângulo θ, porque aqui possui ângulo θ, e aqui o valor RMS da tensão, o ângulo θ mais 90 graus, ok? Se a gente quiser escrever de outro jeito aqui, a gente pode, né, lembrando a relação de Euler, escrever como aqui, o seno como E na J
θ, certo? Porque aqui lembra que quando tem mais, aqui tem um sinalzinho de mais. Aqui não tem nenhum sinal, né? Porque mais a gente pode emitir o sinal. Então, se a gente quiser escrever também aqui em função da relação de Euler, a gente vai ter aqui, ó, no lugar do C, né, a gente colocou E na J, o ângulo aqui, que é θ mais 90 graus. Relembrando, pessoal, aqui a propriedade da exponencial, né? Se a gente tem E na... aqui fez a propriedade multiplicativa, tá, gente? Então, E na J vezes, esse aqui tem o A mais B, aqui eu tenho E na A vezes E na B, beleza? Lembrando aí de cálculo, propriedade da exponencial, tá? Então, aqui, ó, fez a propriedade distributiva, multiplicou tudo aqui o J, e aí separou dessa forma aqui. Apenas para vocês verem, pessoal, que E na J 90 graus é J, tá? Vale aqui 90 graus. Então, a gente pode reescrever o nosso fasor de tensão, L, porque do indutor, né? Então, o meu fasor de tensão do indutor é J ômega L e o fasor de corrente que a gente já tinha definido, ok? Pessoal, então reparem aqui que tensão e corrente agora não estão mais em fase. Eles têm uma diferença de 90 graus entre uma forma de onda, né? Ou entre um fasor e outro. Então, aí no exemplo, olha só. A gente tem a corrente. A corrente, eu não modifiquei do exemplo anterior. Então, aqui, ó, é um seno que está aqui deslocado de θ para a esquerda, tá? E agora, a tensão é esse azulzinho aqui. Ele tá θ mais 90 graus. Então, quem que está adiantado em relação a quem? Alguém me diz aí. Nessas formas de onda aqui, quem está adiantado em relação a quem? Tensão adiantada em relação à corrente. Muito bem. Então, a gente pode escrever de duas formas, tá? Tensão adiantada em relação à corrente ou corrente atrasada em relação à tensão. Muito bem, tá? Obrigada aí quem respondeu. Então, coloquei aí corrente atrasada de 90 graus em relação à tensão. Então, qual que é o ângulo aqui, né, entre tensão e corrente? Nesse caso aqui é 90 graus. Em geral, a gente fala que a corrente, a gente sempre fala corrente em relação à tensão, tá? Então, a corrente no indutor está atrasada em relação à tensão. Capacitor, então, vamos ver qual a diferença. Vamos assumir aqui no capacitor uma tensão, tá? VC. A gente vai fazer diferente agora para facilitar nossos cálculos, ficar parecido com o que a gente já fez antes, tá? Então, olha só. A tensão, valor de pico seno de ômega t mais θ. Agora, a tensão é isso aqui, tá? A corrente num capacitor é o quê? Corrente igual a C dVc dt. Então, a corrente é o quê? Uma constante, que é a nossa capacitância, vezes a derivada no tempo da tensão no capacitor. Beleza? Então, vai ficar o quê? C, P de pico, seno de ômega t, ficou a mesma coisa, né? Ômega cosseno de ômega t mais θ. E, fazendo a mesma análise de antes, a gente vê que a gente pode escrever a corrente como uma constante, que é a nossa amplitude, tá? Corrente de pico, seno de ômega t, θ, que é o ângulo da tensão, mais 90 graus. Então, aqui a corrente tem uma diferença da tensão também de 90 graus. Como que fica? Agora, para a gente redesenhar. Fiz aquela mesma análise que a gente faz, né? Passando aqui para a forma fasorial. E assumindo que a tensão no capacitor
pode ser escrita aqui, utilizando na relação de Euler VP na J θ. Aqui a gente vai fazer a mesma análise, né? No lugar aqui do seno, colocou E na J e bota aqui o argumento, o ângulo, certo? Então, θ mais 90 graus. Vamos fazer a distributiva novamente. Lembrando que E na J, 90 graus é J, então fica a tensão igual ao fasor de corrente dividido por J ômega C. Ou então, gente, o que eu estou fazendo aqui? O J está aqui embaixo, certo? Embaixo aqui no denominador da nossa fração. Eu posso jogar o J para o numerador. Então, repare aqui, ó, o J estava aqui no denominador, eu posso colocar ele lá no numerador. Quando eu faço isso, pessoal, eu tenho que colocar um sinal negativo, tá? Não se esqueçam disso. Então, aqui tanto faz, né, como eu escreva, o J embaixo ou o J em cima, só tenho que lembrar, se passar o J para cima, ou seja, do denominador para o numerador, eu tenho que ter um sinal negativo. Beleza? Então, a gente pode escrever a tensão como o fasor de tensão num capacitor como fasor de corrente dividido por J ômega C. Beleza? Então, ali no nosso gráfico, agora, o que ficou paradinho aqui com relação ao primeiro exemplo que a gente fez do resistor é a forma de onda da tensão, aqui em azul, tá? Então, possui aqui, é um seno, tá? Deslocado para a esquerda de θ. E agora, gente, a corrente que está aqui, deslocada, né, 90 graus para a esquerda. Então, quem que está... deixa eu perguntar diferente. O que a corrente está em relação à tensão? Alguém responde? Isso, adiantada. A corrente está adiantada em relação à tensão num capacitor. De quantos graus, pessoal? 90 graus, tá? Então, a gente pode escrever agora aqui, olha só. O fasor de tensão está aqui com o ângulo θ, tá aqui, ó. Ou aqui, a gente pode ver aqui no fasor. E o fasor de corrente é o quê? Esse ângulo θ mais um 90 graus. Então, ele está aqui nessa posição, certo? Então, a corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão. Muito bem, obrigada aí quem respondeu. Vamos resumir aqui tudo, então. No domínio do tempo, primeiro caso aqui, elemento resistor, lei de Ohm, V igual a RI, não tem problema ser instantâneo, tá, gente? Pode ser contínuo, que nem vocês já aprenderam antes, mas pode ser instantâneo também. No indutor, a tensão no indutor é LDI dt. No capacitor, a corrente. No capacitor é CdVC dt. Ok? Se a gente for passar para o domínio da frequência, como que a gente faz? Pessoal, a gente vai reescrever nossas formas de ondas como fasores. Então, fasor de tensão igual a R vezes I pontinho, lembrem, tudo fasor. E aí que a gente deduziu, né, que no capacitor a tensão é igual a J ômega L vezes a corrente e no capacitor é 1 sobre J ômega C vezes a corrente. O que tem tudo aqui comum, gente, nessas relações que eu coloquei aqui para vocês? A gente tem uma tensão e uma corrente, uma tensão e uma corrente, uma tensão e uma corrente. É tudo lei de Ohm, né, pessoal? Tudo lei de Ohm aqui. Só que o que está mudando? Está mudando a minha relação. Numa hora é R, no indutor é J ômega L e no capacitor é 1 sobre J ômega C, certo? É isso que está mudando. Aqui coloquei, né, como resuminho para depois vocês estudarem, que relação entre tensão e corrente no resistor. A corrente está em fase com a tensão. No indutor, a corrente está atrasada da tensão e no capacitor a corrente está adiantada da tensão. Beleza? A gente deduziu tudo isso. Como eu falei ali para vocês, a gente consegue
isolar, né? Se nós isolarmos ali tensão sobre corrente, né? Vocês viram ali que tudo aqui é lei de Ohm, né? Então, vamos isolar a tensão sobre corrente. No caso de um resistor, aqui já, no caso de um resistor, a gente tem que a razão entre fazor de corrente e fazor de tensão é a resistência. No caso de um indutor, a razão entre o fazor de tensão e o fazor de corrente é J-ω-L. No caso do capacitor, a razão entre fazor de tensão e fazor de corrente é 1 sobre J-ωc. Certo? V sobre I, pessoal, a gente já sabia lá da nossa lei de Ohm de forma contínua, mas aqui na nossa análise de fazores também é válido. Então, gente, essa relação aqui, Z igual a V sobre I, fasorial, certo? É chamado de lei de Ohm na forma fasorial, lei de Ohm fasorial. Tá, pessoal? Então, razão entre tensão e corrente, fazores de tensão e fazores de corrente, são as impedâncias. Esse Z aqui é impedância. Certo, gente? Então, se for um resistor, a impedância é apenas um resistor. Se for um indutor, é J-ω-L. E se for um capacitor, 1 sobre J-ωc. Certo? A impedância, gente, ela é dada em ohm, certo? Que nem um resistor, em ohm, unidade. E a impedância, ela depende da frequência, certo? Então, olha só, a gente pode reescrever a impedância Z. Reparem que não tem pontinho no Z, tá? O Z, ele não é um fazor, mas ele é um número complexo, tá? Então, tá aqui. A impedância é R, é uma parte real, tá? Da nossa impedância, é chamada de quê? Resistência, certo? Se não tiver nenhuma parte imaginária, a impedância é apenas uma resistência, como eu comentei para vocês. Mas pode existir uma parte imaginária da minha impedância, que é esse X. O que é esse X? É a reatância, tá? Então, R é a parte real, X é a parte imaginária. A reatância também aqui, gente, dada em ohm, né? Tem que somar aqui, tem que dar tudo ohm. Então, tá aqui o desenho para vocês. Esse é o desenho clássico, né, do número complexo, né, gente? A gente vai ver várias vezes, vai ver lá quando estiver trabalhando em potência também. Mas, aqui, a nossa impedância tem um tamanho. O que é esse tamanho, pessoal? Módulo, tá? E tem que ser definida também por um ângulo. Aqui, R é a parte real e X é a parte imaginária. Tá aqui, reescrevi para vocês, tá? Módulo de Z com ângulo θ. O que é o módulo de Z, gente? É o módulo do número complexo. É o quê? Raiz da parte real quadrada mais a parte imaginária quadrada. E o ângulo θ a gente pode calcular como arco tangente, ou então quem prefere também pode escrever tangente na menos 1, né? Não sei como vocês preferem escrever isso, mas pode ser arco tangente ou tangente na menos 1. O que vocês preferirem? Eu tenho o costume de escrever arco tangente, mas vocês escrevam do jeito que vocês preferirem, tá? Que é o quê? Arco tangente, que é a função inversa da tangente do quê? Parte imaginária sobre parte real. Então, aqui nesse caso, a reatância sobre resistência. Beleza? O que mais tem aqui? Eu não consigo ver. Então, reescrevi aqui para vocês que no caso do indutor, a impedância é J-ω-L, no capacitor é 1 sobre J-ω-C. Aqui a gente vai ver, vamos fazer uma análise. Quando ômega, eu falei para vocês que a impedância depende da frequência, né? O que é a frequência, pessoal? Esse ômega, ok? Ômega é igual ao quê, pessoal? Relembrando? Ômega igual a 2πf. F, frequência em Hertz. Ômega, deixa eu escrever aqui para vocês. Gravadinho, adiando. Segundos. Falei várias vezes, mas vou repetir porque às vezes a gente fala frequência e pode, né, se confundir. Uma em radianes por segundo, outra em hertz. Então, se o ômega
ou a frequência for zero. O que é frequência zero, pessoal? Frequência zero é corrente contínua. Se o ômega for zero, aqui no lugar do ômega vai ficar zero, né? Então, ZL igual a zero. O que quer dizer se a resistência ou a impedância for zero? É um curto, tá, pessoal? Então, o indutor em corrente contínua ele é um curto-circuito. Agora, se o ômega for infinito, tender a infinito, a gente nunca escreve igual a infinito, tá, gente? É uma setinha, porque o infinito ele não existe, a gente nunca vai chegar, tá? Então, se o ômega tender a infinito, o que vai acontecer? Se o ômega aqui for para infinito, a impedância do indutor vai para infinito também, tá? Então, é um circuito aberto. Então, em frequências muito elevadas, o indutor ele se comporta como um circuito aberto. E em corrente contínua, o indutor se comporta como um curto-circuito. Vamos ver aqui no capacitor. Se a frequência ômega aqui for zero, o que acontece, pessoal? Vai ficar 1 sobre zero. O que acontece? A impedância do capacitor vai para infinito, tá? Que aqui fica 1 sobre zero, né? Que tende para infinito. É um circuito aberto. Ou seja, em corrente contínua, o capacitor ele se comporta como um circuito aberto. E em frequências muito elevadas, ou frequências que tendem para infinito, o que acontece? Aqui vai ficar 1 sobre infinito, né? Indeterminação vai para zero. É um curto, beleza? Então, frequências elevadas, o capacitor é um curto. Tranquilo? Isso aqui são coisinhas que ajudam a gente aí também em outras disciplinas, tá? Ter isso esses comportamentos dos nossos componentes em mente, tá? Eles não se comportam sempre da mesma maneira, então, dependendo da aplicação, esses componentes vão se comportar de diferentes maneiras, ok? Dependendo aí se é um circuito, né, que precisa ser construído para trabalhar em altas frequências ou não.